verso 1, 2 e 3. Ezequiel, capítulo de número 1, verso 1, 2 e 3. Chamar o Donizete aqui para cima. Se tiver mais algum obreiro, pode subir para cá, irmãos. Tá o Donizete aí, tem mais alguém aí? Tem o G também. Pode subir para cá, meus irmãos, tá? Os irmãos têm toda a liberdade. Eu havia convidado um irmão para estar ministrando aqui hoje, mas o horário já avançou e eu vou deixar para vocês uma meditação. Eu estou custando acostumar, irmãos, com esse horário de acabar o culto às 20h30, tá? Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Livro de Ezequiel. Quem abriu aí, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Ezequiel, versículo 1, está escrito assim, irmãos: e aconteceu, diga bem alto, e aconteceu. Escute: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu junto aos cativos, junto ao rio Quebar, eis que se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Diga bem alto assim: eu tive visões de Deus. E veio expressamente no versículo 3, a palavra do Senhor. Eu quero que você repete isso. E veio expressamente a palavra do Senhor. Coloca essas duas palavras no teu coração. O céu se abriu, eu tive visões de Deus, e veio a palavra expressamente da parte de Deus. Toma os seus assentos, irmãos. Me dá alguns minutos. E pedir aos irmãos que atente para a palavra de Deus. Se quiser apagar aqui, pode apagar, viu, varão? Irmãos, é bom a gente se reunir e a gente ouvir a palavra de Deus. Na terça-feira eu não consegui chegar aqui a tempo do culto. Eu tinha um contrato, um negócio para assinar e acabou enrolando. Eu fui até mais tarde um pouquinho e quando eu fui ver já não dava mais o horário. Eu acabei não vindo no culto e fui para outras coisas, outras tarefas, outras atribuições, coisas pessoais. E a gente acaba sentindo uma falta muito grande, irmãos. Porque quando a gente está vivenciando uma crise, um momento de dificuldade, uma pandemia, uma crise existencial, uma tristeza, uma agonia, uma angústia, o que nos acalanta nessa terra é a gente estar sempre ouvindo a voz de Deus. Porque a luta, o caos, ele pode ser o maior que for. Quando a gente escuta a palavra de Deus, é automático, irmãos, a gente acalanta o nosso coração. Porque a gente fala assim: olha, a situação aqui é grave, mas se Deus está falando, significa que lá na frente eu vou ter vitória. Não sei como, não sei por onde, não sei por que meios, mas eu sei que se Deus está falando alguma coisa, Deus tem. Esta é a situação de Ezequiel. O contexto não vai dar para mim contar inteiro, porque é grande, mas Ezequiel, ele é chamado para ser um profeta, quando na verdade ele tinha vontade de ser um sacerdote, porque esta foi a sua formação, esta foi a sua herança que veio de seu pai, Buzi, que era um sacerdote da época. Se você ler os contextos, você vai entender que Ezequiel, ele se prepara para ser um sacerdote. Profeta naquela época não era todos que queriam ser, porque o profeta era perseguido. O profeta não falava somente aquilo que agradava os homens. Pelo contrário, os profetas eram acorrentados. Os profetas eram jogados em prisões, eram rejeitados, ficavam como apátridas. E nós vamos entender que o medo de Ezequiel é que Ezequiel está sendo chamado por Deus para ser profeta em meio a um caos. E qual é o caos? É que Deus está usando um profeta contemporâneo dele, por nome de Jeremias, e há alguns anos Jeremias vem sofrendo, por isso ele fora apelidado de profeta chorão, porque Jeremias está dizendo para o povo: se converta, olha, abra os seus olhos, não pequem contra Deus,
voltem para o Senhor. É isso que Jeremias está pregando. Jeremias chega a ser levado para o Egito, expulso de Israel, porque o rei de Israel queria ouvir uma palavra boa, que acalantasse o coração dele. E agora Jeremias profetiza o seguinte: olha, vai entrar o povo da Babilônia, Nabucodonosor vai vir contra nós, nós vamos perder batalha, vamos ser levados a cativo, e no cativeiro nós teremos um encontro com Deus. Irmão, imagina alguém querendo ouvir uma voz que venha da parte do Senhor, e Jeremias está dizendo: olha, nós vamos perder a batalha. Então Jeremias foi para o Egito, ele foi perseguido, ele foi lançado num calabouço, e agora Deus está levantando Ezequiel. Ezequiel sabe o tamanho da responsabilidade, porque as coisas de Deus, irmãos, quando isenta de responsabilidade, não é coisa de Deus, porque tudo que Deus colocar na tua mão, seja uma vassoura para você varrer o chão, Ele vai te cobrar responsabilidade, Ele vai te cobrar compromisso, Ele vai cobrar de você esforço. Então nós estamos entendendo que Ezequiel está tentando se esquivar, e se fosse eu no lugar de Ezequiel, também me esquivaria, porque ele está vendo que o seu contemporâneo está passando por perseguição. Daniel, um outro contemporâneo, também passou por lutas e dificuldades. E agora Ezequiel, então, irmãos, ele vai vivenciar alguns dados históricos que têm prerrogativas para ele desistir do que Deus tem para ele. Como, por exemplo, ele vê a Babilônia entrando dentro de Israel. Ele olha para o povo e ele vê o povo sendo levado para o cativeiro. Imagina o que foi o sonho de Nabopolassar, que era rei da Babilônia, e transferiu este sonho para o filho Nabucodonosor, que ele tem um instinto de dominar as nações, de acabar com as terras. Qual era o sonho de Nabucodonosor? Primeiro, realizar o sonho de seu pai. E qual era o sonho de Nabopolassar? Era entrar em Israel e tomar conta de Israel. Eu estou falando de um período que Nabucodonosor, ele já tinha praticamente vencido a Assíria, vencido o Egito, mas faltava o povo de Israel. Se ele vence Israel, ele realiza o sonho dele. Qual é o sonho? Eu venço a Síria, eu venço o Egito, eu acabo com os dois reis, entro em Israel, pego o povo, trago para o cativeiro, e automaticamente eu vou ser o homem mais poderoso da terra. Os confins da terra irão saber quem sou eu. E a Bíblia vai dizer então que esse é o sentimento de Nabucodonosor, e no ano 586 a.C., ele vê esta oportunidade de entrar em Israel. Por quê? Porque o povo não está mais ouvindo a voz de Deus. Segundo, o povo está preferindo os pecados do que as coisas sagradas. O povo de Deus está abandonando o templo, a Páscoa, que era comemorada no 14º dia. Eles estão esquecendo de lado a festa dos pães asmos, deixaram de lado a festa dos tabernáculos. O povo não tem mais gratidão, o povo não tem mais coerência espiritual de estar andando de mão dada com Deus. Então a tribulação toma conta de Israel, a ponto de homens fazerem alianças com outras etnias. E com quem que o povo faz aliança? Com a Síria, com o Egito e com a Babilônia. Irmãos, quando o povo sai de Israel e vai para a Síria e vai para o Egito e busca força nessas etnias que eram mais poderosas, o rei da Babilônia ouviu e disse: olha, Israel está perdido, os soldados estão abandonando Israel, os homens de Deus não profetizam lá mais, o rei perdeu o governo, perdeu o controle, os príncipes estão se prostituindo, eles estão adorando a estátuas, estão adorando a deuses falsos, a abominação tomou conta do templo, Deus não responde mais o povo de Judá.
O povo de Judá está mais preocupado com as profecias boas que vão ouvir do que se consertarem com Deus. Irmão, quando essa notícia chega em Nabucodonosor, Nabucodonosor pensa o seguinte: quem defende esse povo é Deus. Quem guarda o pequeno povo, por que chamava de pequeno povo? Porque Israel era a menor nação, menor do que o Egito, menor do que a Síria. Era um povo tão pequeno que fora apelidado de vermezinho de Jacó, o povozinho chamado de Israel, que até 69 não era considerado nem governo. Entenda que Nabucodonosor está pensando: se eles viraram as costas para Deus, Deus não os defenderá. É a hora de nós entrarmos lá. Quando Nabucodonosor está se preparando para entrar em Israel, ainda há uma dúvida: será que Deus vai se manifestar? Porque Deus prometeu que seria o guarda de Israel, mas a Bíblia vai dizer que chegou ao ouvido de Nabucodonosor que um tal de Jeremias profetizou que o povo da Babilônia venceria o povo judeu, venceria Judá, levaria o povo cativo, e que Deus iria ter um encontro com o povo no meio do cativeiro. Irmãos, isso dá força para Nabucodonosor. Nabucodonosor fala: tem um profeta lá que já profetizou. E na verdade, irmãos, quando Nabucodonosor entra em Israel, ele quebra primeiro os muros. Olha para alguém e fala assim: tira a proteção. Tirou a proteção. Ele vem na primeira remessa, quebrou os muros. Segunda remessa, ele quebra as portas. Olha para alguém e fala assim: acesso livre. Terceira remessa, destrói o templo em Jerusalém. Falta de comunhão com Deus. Olha para mim aqui, irmãos, não vai dar tempo hoje por causa do horário, mas eu quero que você atente para isso. 3 estratégias de Satanás: primeiro, tirar a proteção; segundo, ter acesso livre na sua vida; terceiro, te impedir de adorar a Deus. Essas 3 coisas acontecem comigo e com você se nós não dermos conta de estar na presença de Deus. Foi um custo chegar aqui hoje, não foi, irmãos? Se não para você, para mim foi. Mas eu vou te falar o que é que está acontecendo num culto como esse. A gente está adorando a Deus e Deus tem sido, olha o que está escrito na Bíblia: como os muros em volta de Jerusalém, assim sou eu em volta do meu povo. Enquanto você está aqui, tem alguém te protegendo. Enquanto você está aqui, tem alguém protegendo a tua casa, tem alguém protegendo a tua família. A Bíblia vai dizer que segundo é a porta, Jesus disse: eu sou a porta, e quem entrar por ela encontra pastagem. Deus está dizendo: é difícil entrar pela porta, mas quem consegue entrar se alimenta. Foi difícil chegar, mas Deus está dizendo: eu vou alimentar a tua alma aqui nessa noite com a minha palavra, e a força dessa comida te fará andar mais uma milha. Levanta a mão que eu vou profetizar para alguém aqui. A força dessa comida vai te sustentar até o culto de domingo. A força dessa comida não vai deixar a depressão, o desânimo, não vai deixar a murmuração, a lamúria. Nabucodonosor que arrume outro povo para atormentar, porque esse povo está guardado e esse povo tem alimento. Mas a pergunta é: o terceiro estágio, destruir o templo, acabar com a adoração. E a minha pergunta é muito singela, é muito simples: tu já adorou a Deus hoje? Se não, a pergunta é: o que é que está te impedindo? Porque Deus não está querendo saber das nossas dívidas, dos nossos problemas. Irmão, mas eu estou lotado de dívida. Se controla, gasta menos do que ganha. Pastor, estou com medo da Covid. Irmão, usa máscara, bota álcool, faz alguma coisa da vida. O que Deus está preocupado não é com Covid, não é com dinheiro, não é com dívida, não é com problema. Deus está preocupado em você entrar por essas portas e adorar.
o nome dEle. Por quê, pastor? Porque quando eu adoro, o céu se manifesta. Quando eu adoro, o céu se abre. Quando eu adoro, eu tiro o problema da minha mão e coloco na mão daquele que pode resolver todas as coisas. E eu estou pregando para alguém: continua cantando, continua orando, continua jejuando, continua tendo conexão com o céu, porque enquanto você adora, Deus está guardando e alimentando a sua alma. Rabadau Asebe do Cumuntria. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então que quando Nabucodonosor entra, o povo não está adorando. Olha para alguém e diga: o diabo só entra quando não tem adoração. Ele entra quando não tem altar de pé. Ele entra, irmão, quando perdem a comunhão com Deus. E o diabo está doidinho para arrancar a tua comunhão, através do pecado, da mentira, da inveja, da lascívia, do antropocentrismo, do egocentrismo. O diabo está doido para colocar problema na tua vida e fazer você perder. E não é perder dinheiro, família, é perder a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Sabe do que o diabo não gosta? Levanta a sua mão direita. É quando você entra aqui, irmãos, com tanto de problema que você está, o diabo tentando te acusar dos teus pecados, mas você faz esse sinal, levanta a tua mão e começa a dizer: glória, louvado seja o Deus do céu. A adoração cessou, o inimigo entrou. Vou repetir até você entender. A adoração cessou, o inimigo entrou. A adoração parou, o diabo conseguiu o que queria: calar a voz. E a Bíblia vai dizer que quando Nabucodonosor entra no ano 586, a primeira coisa que ele faz é pegar as mulheres e arrancar a pureza das mulheres. Ele força as mulheres virgens em praças públicas, porque tirando a pureza, ele tira o contato com Deus. Ele pega as crianças e amordaça. Ele pega homens e amarra mãos e pés, e atrelam os homens a animais, às jumentas, aos cavalos. E a Bíblia vai dizer que agora começa a caminhada para a Babilônia, e esses homens vão algemados para a Babilônia. E sabe qual é a pergunta dos filhos? Pai, por que Deus não está nos defendendo como sempre defendeu? Os pais estão amarrados e os filhos olhando e dizendo: pai, por que Deus permitiu, pai? E os pais olhando para os filhos disseram: olha, nós nos esquecemos do Deus de Israel. Nós não ensinamos a vocês o caminho que vocês deviam andar. E agora Deus vai nos ensinar de uma forma mais doída. E a Bíblia vai dizer que o povo tenta uma reação. Eles tentam lutar no meio do deserto, pensando que Deus daria vitória no deserto, porque esta era a esperança. E a Bíblia diz que lutaram, mas foi uma morte tão grande dos judeus, que a Bíblia vai dizer no livro de Malaquias que depois de 6 meses, as areias do mar ainda espumava sangue. O povo entra na Babilônia. Eles ficam ali cativos. No meio deles está um homem chamado Ezequiel, filho de um sacerdote chamado Buzi. Esse homem já entra cheio de luta, porque entrando, quando ele é pego com a sua família, ele vê a sua esposa morrendo na sua frente. A sua esposa foi despedaçada pelos babilônicos. Então ele entra para a Babilônia, e sabe de que jeito que ele entra, irmãos? No luto, com trauma, com problemas. E ele se resolve, por si só, a entrar dentro de uma tenda na beira dos rios que havia na Babilônia, fechar a tenda e ficar ali escondido. Porque a vontade tem hora que é essa, irmãos. É se esconder, fechar a tenda e não tá para ninguém.
ficar ali sozinho com os traumas, com as tristezas, com as dificuldades, até que um dia, alguém vai lá na porta da tenda e e a mensagem chega desse jeito: abra bem a tenda, abra as cortinas, firma as estacas. Mas a vontade não era de abrir. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, versículo 1, eu vou encerrar, eu estou resumindo ao máximo aqui, irmãos. E aconteceu então, olha para alguém e fala: no 30º ano, já tinha 30 anos que a dor estava no coração de Ezequiel. 30 anos de cativeiro, 30 anos que a vida de Ezequiel era abrir a tenda, sair para fora da tenda, ir para o rio, entrar na tenda, fechar a tenda e ficar ali se lamuriando. A luta, a tristeza foi tão grande que tomou conta do coração desse profeta. Mas a Bíblia está nos dizendo o seguinte, que então um dia, na beira do rio Quebar, alguém resolve descer do céu e bater na porta da tenda de Ezequiel. E olha o que está dizendo: foi no 30º ano, no 4º mês, e no dia 5º do mês, que eu estava no meio dos cativos. Olha para alguém e diga: quem estava comigo estava na mesma situação. Quem estava ao meu lado não dava para me animar, não dava para me fortalecer, não dava para me colocar de pé, porque tem horas que a gente espera de pessoas refúgio, palavra de conforto, a gente espera de pessoas uma palavra de ânimo, a gente insiste que é pessoas que tem que ficar nos colocando para frente. Não tem ninguém para ajudar e a gente até murmura por causa disso. Não aparece um na hora da prova, é claro que não aparece. Estavam todos cativos, todos tristes, todos passando por cada um as suas dificuldades, todos com saudade de Jerusalém, todos sendo motivo de tiração de sarro, porque os babilônicos passavam e diziam: canta agora para nós um cântico que vocês cantavam em Sião, bebam da água que bebiam em Belém. Cadê o povo que adorava em Jerusalém e sentia a presença do tal Deus dos exércitos? E Deus resolve descer pela 3ª vez lá na Babilônia. A primeira vez ele desce dentro de uma fornalha. Você conhece a história. A segunda vez ele desce numa cova cheia de leões. Na 3ª vez ele desce para tratar com um profeta na beira de um rio, porque Deus está pensando lá em cima: se eu animar ele é profeta, ele anima o resto. Se eu colocar ele para cima, eu coloco o resto para cima. Se eu fizer ele adorar, o resto adora com ele. Se eu fizer ele estar na minha presença, eu trago o resto para a minha presença. Sabe por que o diabo está doidinho para você desanimar? Porque tem gente que desanima junto com você. Sabe por que ele não quer você adorando? Porque tem pessoas que param de adorar junto com você. Agora eu vou te contar um segredo: o porquê que Deus te trouxe aqui, e o porquê que a palavra vai ser expressa, e o porquê que Deus vai te renovar, te animar. Porque tem pessoas que Deus vai colocar no teu caminho. Você está esperando ser ajudado, e Deus está dizendo: eu vou te levantar, é para ajudar. Aleluia. Você querendo ser ajudado, mas eu dizendo: eu vou te levantar, é para ajudar. E a Bíblia vai dizer então que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia, quem é que vem, irmãos? Estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, o que é que aconteceu, irmãos? Se abriram, olha para alguém: você não está entendendo o que eu estou pregando, você está prestando atenção em outra coisa, então do teu lado aí você vai prestar mais atenção. Aponta o dedo e fala assim: quando as portas da terra se fecham, as do céu começam a trabalhar. Fala assim: se as portas da terra
estão fechadas, é hora de olhar para cima, é hora de olhar para o alto, é hora de voltar a olhar para Deus. É hora de parar de reclamar, de ficar dentro da tenda, de se lamuriar. Deus está dizendo: eu tenho a minha hora para descer na terra. E a Bíblia vai dizer que quando o céu se abre, Ezequiel começa a ter visões de Deus. E Deus está mostrando para Ezequiel algo que vai acontecer. O que Deus está dizendo para nós é que no tempo de crise, o céu sempre se abre. Aleluia. Oh glória. No momento de dificuldade, quando você não vê jeito, Deus está dizendo: os céus se abrem. Por que teu casamento não vai acabar? Porque os céus se abrem. Por que o teu emprego não vai acabar? Porque os céus se abrem. Por que a enfermidade não vai te matar? Porque os céus se abrem. Quando você não dá conta de ir até Deus, Deus vem até você. Tem alguém entendendo a mensagem? Tem alguém recebendo a mensagem? Tem alguém aí adorando a Deus? Porque se eu adorar na terra, o céu se abre. Se eu adorar e não tiver ninguém na terra para me ajudar, tem alguém inclinado do céu me olhando e dizendo: canta no cativeiro, Ezequiel, canta no meio dos exilados, Ezequiel, adora o meu nome, porque eu vou dar visões de Deus para você. Versículo 2: no 5º mês, no 5º ano do cativeiro, olha o que vai dizer aqui. Então no cativeiro já estava o reinado diante de Joaquim. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do, olha para alguém e fala assim: eu estou no cativeiro, mas tem uma mão que está sobre mim aqui dentro. Eu estou na terra, mas tem uma mão me protegendo, tem uma mão me guiando, tem uma mão me guardando, tem uma mão amiga que me levanta, que me coloca de pé. A mão do Senhor estava ali. Eu estou pregando que a mão de Deus está aqui também. Aleluia. Então Ezequiel continua dizendo: e olhei, e então eu comecei a ver um vento impetuoso. E esse vento está vindo, e vem do norte contra nós. Vem também uma grande nuvem com fogo, e vem revolver. Junto com ele está vindo um resplendor. Olha para alguém e fala: ele está chegando. Fala: eu estou sentindo que é ele no meio da tempestade. Fala: ele está vindo. No meio dela saía 4 animais, um semelhante à aparência de um homem, o segundo um leão, o terceiro uma águia, o quarto um querubim. Deus dizendo assim: olha, tanto o homem, quanto o querubim, quanto o leão, quanto a águia, eu estou mostrando que nem no reino das aves, a águia, nem no reino animal, o leão, nem no reino dos homens, o homem, e nem no reino celestial, Satanás pode colocar a mão aonde a minha mão está. Capítulo 2, versículo 1. Então veio a palavra. Diga para alguém: então veio a palavra. E a palavra é expressa. A palavra é expressa. Capítulo 2, versículo 1. Para me encerrar, a palavra não é para o vizinho, a palavra é para você. É expressa. Então ele me disse: filho do homem, põe-te em pé. Põe-te em pé. No meio da dificuldade, no meio do cativeiro, põe-te em pé. No meio daqueles que não estão adorando a Deus, põe-te em pé. No meio daqueles que largaram Deus de lado, põe-te em pé. Porque o negócio de Deus não é com os outros, o negócio de Deus é com você. Põe-te em pé. Quer ouvir minha voz, Ezequiel? Põe-te em pé, e eu falarei contigo.
Levanta a mão aqui que eu vou fazer você nunca mais reclamar, se lamuriar e ficar vivendo olhando para a ponta do sapato, reclamando de tudo. Deus não fala com crente desanimado e caído. Deus está dizendo: quer ouvir minha voz? Põe-te em pé e eu falarei comigo. Agora levanta a mão que eu vou profetizar. Versículo 2: então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs de pé, e eu ouvi o que ele me falava. Levanta a mão que eu quero fazer isso aqui, uma oração. Irmão, você vai ficar caído se você quiser. Você vai ficar reclamando de igreja, de pastor, de fulano, de beltrano, se você quiser. Porque você pode estar no meio de cativo, no meio de exilado, no meio de pecadores. Deus está dizendo: se tomar posição e colocar de pé, eu falo contigo. E não só falo, o meu Espírito entra, o meu Espírito mora, o meu Espírito te levanta, te coloca de pé, e você então vai ouvir a minha palavra. Eu vou dar 30 segundos para você entender essa mensagem e adorar a Ele. 29, 28. Se tiver alguém que não está adorando a Deus, irmão, não liga não. O céu está aberto é para quem adora. O céu está aberto é para quem canta. O céu está aberto é para quem veio. O céu está aberto é para quem não mediu esforço. E Deus está dizendo: o Espírito entrou e Ele me colocou de pé. Vamos parar com essa conversa de que eu estou caído, eu estou desanimado, eu não aguento mais. É verdade que você é homem, mas quando o Espírito Santo de Deus entra, o fraco fica forte. O desanimado se anima. Aleluia. O que quer parar agora tem vontade de continuar. Não é por tua causa, é porque o Espírito entrou. Será que tem alguém aqui que o Espírito já entrou? Porque entra tanta coisa, né, irmão, nessa casa. Entra desânimo, entra fofoca, entra mentira, entra angústia, entra depressão, é tanta coisa ruim que entra. Mas eu quero dizer que alguém te trouxe aqui hoje. Eu quero dizer que alguém foi na porta da tua tenda e abre a tenda. E a Bíblia vai dizer que ele ouviu o vento, viu o fogo, ouviu as vozes e sabia que era ele chegando. Eu estou pregando para alguém: Deus está chegando no meio dessa tormenta. Deus está chegando no meio dessa crise. Deus está chegando no meio dessa luta. Se você puder ficar de pé e sentir a presença dele, irmãos, que eu estou sentindo já. E eu só tenho 5 minutos, irmãos, para dar 8:30. Ezequiel poderia olhar para Deus e dizer: Senhor, mas eu estou no meio de tanto pecado, eu estou no meio de homens tão desanimados, eu estou no meio de tantas pessoas que estão vivendo pior do que eu. Mas eu aprendo que quando você não consegue ir até Deus, Deus sabe aonde te encontrar. Na beira de um rio, desanimado, dentro de uma tenda, olha para alguém e fala: Deus sabe aonde te encontrar. E eu estou sentindo que Deus está visitando alguém. Parece que eu estou que nem Ezequiel, ouvindo o vento, ouvindo o som, vendo o fogo. Não se assuste se alguém começar a chorar do teu lado aí. Não se assuste se alguém começar a profetizar, a cantar, até revelações de Deus. Isso não é empolgação, é quando Ele chega. A gente chega desanimado, mas quando Ele chega, a gente canta, a gente adora. E a Bíblia vai dizer que lá na Babilônia se tornou Jerusalém. Porque a igreja não é o lugar, a igreja é você. Igreja não é lugar, igreja é você. Igreja não é templo, igreja é você.
Quem sente não é parede, quem sente é você. Ele quer morar não é no CNPJ nem na placa, Ele quer morar em você. E então Ele me colocou de pé, e o Espírito entrou. Eu vou repetir até você dar glória. Então Ele me colocou de pé, e o Espírito entrou. Fala para mim que tem uma sensação mais linda do que quando o Espírito entra. Dá vontade de cantar, de chorar, de pular, jogar badal a sé. Tem um som da tua boca que o diabo está doidinho para impedir que ele saia. Mas se você puder curvar a tua fonte e dizer: tu és santo, diga que ama Ele, que adora Ele, que exalta Ele. Diga alguma coisa. Vamos parar um pouco de reclamar e vamos adorar. Vamos parar um pouco de se vitimizar e vamos nos colocar de pé. É você que Deus quer usar, é você que Deus quer levantar, é você que Deus trouxe, é você. Eu tenho 1 minuto para mim orar por você. Fecha os teus olhos. Meu Deus, meu Deus, é tão bom, Senhor, quando a tua palavra chega, Pai. Todos estão dizendo que a Babilônia vai acabar com Israel, mas a tua palavra chega, tua palavra desce, o teu Espírito nos levanta, nos coloca de pé. Eu não vou parar, Senhor, eu não vou desanimar, os meus irmãos não vão estacionar. Eu não aceito que ninguém, Pai, estacione na fé, que ninguém pare, porque quando, Senhor, nós não conseguimos ir até o Senhor vem até nós. E eu estou sentindo que o Senhor está descendo aqui hoje, Pai. O Senhor desceu na Babilônia e fechou a boca dos leões. Desceu na Babilônia e o fogo não queimou. Mas eu não quero ver leão, Senhor, calado, e nem quero ver o fogo não queimar. Eu quero ver o Senhor descer e levantar. Jorabadau a seribi, jorremitsaio do comuntria. Hoje não desce para fazer milagre, Pai, desce para levantar. Desce para abrir a tenda, para firmar as estacas e para encher. Enche, 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 Deus, enche, enche, Deus, a cada crente com teu Espírito Santo. Jogabadara suribianto do remitsaio. Para onde a gente olha, desânimo. Para onde a gente olha, são pessoas reclamando da situação. Deus está dizendo: hoje eu vou fazer você olhar para o alto. Escuta o barulho, escuta a chuva, escuta a tempestade, escuta o fogo, o trovão. Tem alguém chegando na casa. E eu não estou falando casa semear, eu estou falando casa que habita o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando casa chamada Maria, casa chamada João, casa chamada Daniel, casa chamada Aleluia. Meu Deus do céu, aleluia.
É claro que o pecado não quer que você sinta. Deus está dizendo: você não vai vir até mim não, eu vou até você. Eu conheço a sua tenda, eu sei aonde você está fechado, eu sei quais são os seus medos, eu sei quais são as suas dúvidas. É eu que desço, é eu que desço, e desço para levantar, e desço para colocar de pé, e desço para mudar a história, e desço para profetizar. Tem céu aberto, tem céu aberto, tem céu aberto, tem céu aberto aqui nessa noite. Aleluia. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu aberto. Coração queimou. O céu está aberto. O meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Tem alguém batendo na sua tenda. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eita glória. Eu não vou parar. Vamos encerrar com esse hino. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tem um fogo de Deus aqui hoje. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito. Tem hora que é Deus que nos acha. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Adore a Ele. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, glória. Adaragassuribi. Deixa queimar, deixa Santo, queimar. santo, Deixa queimar, santo, deixa queimar. santo, santo, Deixa queimar, santo, deixa queimar. santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. A mão que te trouxe te leva em paz, te mantenha de pé. Que esta mão esteja sobre o teu lar, sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho, sobre a tua casa. Que o grande amor de Deus Pai, a graça